Meus amigos, como sempre eu estou aqui folheando o Estadão e me deparei com um artigo do Roberto Romano, cujo título é Segredo e Bandalheira. O Roberto Romano é um filósofo de ética da USP que tem sido objeto das minhas observações sarcásticas, porque um sujeito que é materialista, ateu, epicureu, não é propriamente um sujeito ético. Eu uso a palavra ética de forma desfocada. Mas é o que sobrou de teóricos da ética no Brasil. Mas eu não quero aqui, vamos dizer assim, criticar o pensamento do grande filósofo da USP. Eu quero só pegar o tema dele. Ele está falando das bandalheiras. Aí me ocorreu uma coisa interessante para eu discutir aqui com vocês. Nós temos pelo menos 3 tipos de bandalheiras e o Roberto Romano está indignado com apenas um desses tipos, que é a antiquíssima prática que a gente viu a céu aberto agora no DENIT, e aquela prática que a gente viu nos Correios que o Barnabé foi flagrado pegando um dinheirinho michuruca, aquela que o Roberto Jefferson denunciou no Mensalão. Essa é só uma parte, e é a que indigna, e é aquela que tem o holofote da mídia. Mas de forma alguma é a que sorve a maior quantidade de recursos, e de forma alguma é aquela que está destruindo o Brasil por dentro. Quais são as outras 2 formas de corrupção grossa que envolve o Estado? Uma está nos gastos que são supostamente considerados legítimos. Uma delas é, por exemplo, a política monetária e sua taxa de juros. O Brasil tem uma dívida trilionária e paga os maiores juros do mundo. Eu vi na revista Veja que os economistas assalariados aos banqueiros, ou eles próprios banqueiros, dizem que o argumento principal é que os juros são altos porque a poupança é baixa ou porque o governo gasta demais. Aí eu fico olhando a economia dos Estados Unidos, onde que a poupança é mais baixa? Aqui ou nos Estados Unidos? Onde o governo gasta mais? Aqui ou nos Estados Unidos? E por que a taxa de juros lá é 0, ou próxima disso, e aqui é a maior do planeta? É muito simples, meus amigos. O sistema financeiro nos Estados Unidos está a serviço da economia, da produção. Aqui é o contrário, a produção e a economia como um todo está a serviço do pagamento de rentistas, que tem um lobby mais eficaz do planeta. E o Copom não passa de funcionários desses rentistas. Então isso é uma coisa que está devorando a economia brasileira por dentro. E ninguém tem uma nota de indignação. Todo mundo discute a política monetária apenas de um suposto ângulo técnico, um suposto ângulo teórico, ou apenas como um exercício de política monetária. Mas antes disso, há todo um processo, um sistema de apropriação da renda pública através da política monetária. Esse é o pressuposto. E sobre isso, os jornais não têm uma palavra, um editorial, nada. E isso é grossa corrupção. Uma segunda forma, entre aspas, legítima de corrupção, é o agigantamento do Estado através do agigantamento da máquina pública. A contratação de milhares e milhares de funcionários públicos sem a menor necessidade, vamos dizer assim, com produtividade marginal igual a 0, ou seja, eles poderiam ser dispensados que o país não ia sentir a menor falta. Isso sempre foi feito, mas de maneira moderada. Com o PT a coisa ganhou, digamos assim, dimensões galopantes. Então, nunca antes na história desse país se fez tanto concurso público, nunca se contratou tanto Barnabé, se pagou renda para milhares e milhares de pessoas não fazerem absolutamente nada, sempre com a bênção dessa sacrosanta coisa chamada concurso público. Eu passei do concurso público, eu sou legítimo. Meu Deus do céu, a gente está vendo que isso está explodindo as finanças públicas. Isso é uma maneira de privatizar o dinheiro público. É uma maneira, inclusive, de obrigar ao aumento sistemático e histórico da tributação. Rouba-se quem trabalha para dar dinheiro para quem não trabalha. É simples assim.
Dentro desse conjunto, eu coloco também a questão da previdência social. Quanta gente recebe renda da Previdência sem ter contribuído, sem ter pago, a começar pelos portadores de bolsa ditadura, mas não só. Quer dizer, os funcionários públicos que contribuíram muito pouco ou nada e recebem rendas até superiores ao que percebiam na ativa. Isso é uma forma grossa de corrupção que está carcomendo a sociedade brasileira desde dentro. Então, meus amigos, quando a gente fala de corrupção, a gente tem que enxergar mais amplamente. Não é só a queda daquele funcionáriozinho dos Correios flagrado pela Câmara. É muito mais. Lamentavelmente, eu ouso dizer que toda a estrutura de Estado no Brasil está corrompida. E a única maneira de corrigir isso é conhecida. É reduzir de forma impiedosa o tamanho do Estado. É o que está sendo feito agora na Grécia a porrete. É reduzir o número de funcionários públicos, é reduzir o número de aposentados, é reduzir todo tipo de benesse injustificada, é fazer com que o Estado caiba no bolso da sociedade. E, claro, e também reduzir a dívida pública. Mas isso a gente sabe que vai demorar um pouco. É preciso que a situação brasileira chegue a se aproximar mais um pouco da situação em que está a Grécia nesse momento.